podcast a gente vai falar sobre teologia de uma forma, às vezes, descontraída, às vezes, como eu posso falar, bem teórica. Enfim, a gente vai falar sobre a teologia e eu tô aqui com o Thiago. E aí, Thiago, tudo bom? Tudo bom, cara? E aí, eu sou o Thiago Queiroz e meu sanduíche tá esfriando. Eu tô aqui com o Alex. E aí, Alex, tudo bom, cara? Fala, John! E aí, gente? Tudo bem? E aí, Thiago? Eu sou o Alex Castro. E essa conversa vai render, viu? Essa conversa vai render. Esse é o Mais Evangelho. E esses dois maravilhosos pessoas, eu ia falar. Esses dois caras inteligentes, teólogos contemporâneos, vamos dizer assim, estão comigo. A gente vai estar nessa empreitada de falar sobre teologia aí. Quem é, Thiago, esses caras aí que ele tá falando? Eu queria saber também, mas vai chegar mais gente? Não, você tinha combinado que era só nós três. Sabia que ia chegar mais gente, não. Sinto um elogio, como se fosse um elogio pra vocês. Os caras inteligentes. Eu que não sei nada aqui. Eu que sou o só sei que nada sei aqui. Beleza? Mas a gente vai estar nessa empreitada de falar sobre teologia. E hoje a gente vai falar sobre... Sabe que essa frase do Sócrates é o lema dos nadadores, né? Só sei que nadar sei. É isso, o podcast hoje vai ficando por aqui. Obrigado. Começamos bem, hein? Piadinha filosófica. Começamos bem. Mas hoje a gente não vai falar sobre Sócrates, vamos falar sobre secularismo. A gente vai bater um papo sobre isso e eu espero que vocês gostem. E já de antemão eu quero pedir para vocês que estão ouvindo a gente aí, se vocês curtirem um papo, no final desse podcast, na descrição vai estar as nossas redes sociais. Tá lá nossa rede social principal, @mais.evangelho, não é isso? E a gente vai... Eu quero pedir vocês, se vocês curtirem esse papo, que vocês irem lá, dar uma seguida, acompanha a gente por lá também, que a gente vai produzir conteúdo por lá e esse podcast vai ser divulgado por lá também, os próximos episódios. Enfim, então sigam a gente lá no mais.evangelho, que tá descrito aí, terminar o episódio, vocês viram na descrição. Beleza? Então vamos pro papo de hoje, que o papo de hoje tá bem bacana. Para. Eu quero te dar um aviso bem rápido antes de começar esse episódio, beleza? A gente do Mais Evangelho quer que você participe conosco junto dos próximos episódios que virão. Como que você pode fazer isso? Quando terminar esse episódio que você vai ouvir agora, você vai lá no nosso Instagram, @mais.evangelho. Se você não segue, segue lá. Mas você vai pegar e fazer o quê? Você vai mandar a sua mensagem lá, seu feedback, dizendo o que você achou desse episódio, se você gostou, o que a gente pode melhorar, qual foi a sua história com teologia, qual foi a sua história com a fé, porque a gente vai contar a nossa história hoje aqui também e a gente quer ouvir a de vocês. Então você vai lá quando terminar esse episódio, porque no segundo episódio, no próximo episódio que vai sair, a gente vai selecionar suas mensagens e a gente vai ler e assim seguir nos próximos episódios que virão desse projeto maravilhoso do podcast, que você vai poder participar junto conosco. Então você, quando terminar esse episódio, vai lá no nosso Instagram, manda a tua mensagem, que no próximo episódio a gente vai ler ela, beleza? Isso a gente está fazendo para que você participe mais ainda junto conosco desse projeto tão maravilhoso. Então, sem enrolação, vamos para o episódio de hoje. Então, galera, a gente vai falar sobre secularismo hoje, beleza? E eu quero começar do começo, Vamos dizer pra quem tá aí, que chegou agora com os paraquedas, falou, o que é secularismo? Não sei o que é secularismo. E quem quiser falar aí, dar a definição de secularismo, pode começar, fica à vontade. Vai, o Alex começa aí. Bom, então assim, você vê o tema secularismo, você vê a gente falando sobre secularismo, você pode imaginar, eita, lá vem um negócio chato, lá vem um negócio difícil. A gente vai falar aqui de coisas que a gente vive como crentes, como pessoas comuns. A gente só está dando nome aos bois, né? E você vai entender melhor daqui a alguns minutos. Então, como entender o secularismo, né? O que é o secularismo, essa peste que se alastra aí sobre a igreja brasileira, a igreja europeia, que é considerada, a Europa é considerado aí um continente pós-cristão, né, de tão secularizado que foi, assim como os Estados Unidos, e a gente aqui no Brasil não está num rumo diferente. Mas enfim, o que é secular, né? Como é que a gente pode entender secular de maneira bem objetiva e direta?
para dar seguimento aqui à nossa conversa e a gente saber do que a gente está falando. Quando a gente fala de secular, de secularismo, a gente está trazendo à tona, a gente está trazendo à mente alguns apontamentos que o próprio Jesus e também o apóstolo Paulo eles trouxeram, né, na Escritura, quando eles vão falar sobre o príncipe deste século. Paulo fala bastante, tanto em Efésios como em 1º e 2º Coríntios, ele tem muitas referências. Se a gente lê, por exemplo, 1 Coríntios 1:20, né, Paulo questiona: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? E assim a gente vai vendo o apóstolo tratando as cartas apostólicas, as epístolas. Os apóstolos ali vão tratar a questão do secular como esta era, né? O presente mundo, as coisas transitórias, as coisas terrenas. Então, aquilo que é secular é aquilo de cunho passageiro, aquilo que se refere a esta vida, né? Como o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 4, se eu não me engano, 2 Coríntios 4:4, né? Ele vai dizer que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, né? Então, assim, Gálatas 1:4 também, Paulo vai falar, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mal. Então essa questão do século que a gente vai ver na Bíblia, mas você veja no grego, Alex, mas lá a palavra é outra, né, Tiago? Aionos, né? Assim, mais ou menos. Aion. Mas tem um desdobramento aí, né? A palavra lá no grego para século aí é aion, mas ela traz alguns desdobramentos. Um significado assim mais geralzão dessa palavra é uma extensão de tempo, né? Às vezes significando até a própria eternidade. Mas um desdobramento da aplicação desse termo é o Ro Aion ou Tos, que é este presente século, né? Esta era presente que a gente está vivendo. Então, às vezes os escritores neotestamentários, como Paulo e alguns outros dos evangelhos, eles usam esse termo seguido de algumas outras palavras gregas para dar um sentido do momento presente em que eles estão vivendo, né? Como o Alex vem falando aí. Então a gente pode deduzir, quem está ouvindo a gente já de princípio, deduzir que o secularismo ele não é algo positivo para a igreja. Não, assim, porque em termos bem práticos, cara, a proposta do secularismo, como a gente viu recente, há uns meses atrás, um pregador famosão aí da mídia, né? Ele dizendo que era necessário a gente atualizar a Bíblia. Vai rolar nomes. Se não for rolar nomes, eu vou sair agora. Então pronto, vai rolar. Não, nessa altura do campeonato todo mundo já sabe quem é, né? Todo mundo sabe. Não, gente, não vamos falar do René Kivitz aqui não, peraí. Eu não bombou aí nas páginas do Instagram e tal. A gente viu pra caramba. Acho que a gente até citou no Mais Evangelho, não citou, Alex? Deve ter citado. Já, cara, a gente citou lá também. Pois é, então a gente viu aí o Kivitz pai, ele dizendo que era necessário a gente atualizar a Bíblia, né? Essa frasezinha que ele disse transmite muito bem qual é a proposta do secularismo. E a proposta do secularismo é você perceber religião, doutrina, enfim, você perceber o cristianismo, o evangelicalismo, evangelicalismo não, mas você perceber o evangelho a partir de lentes contemporâneas, né? Então, não eu não uso a escritura para ler a cultura do meu tempo, mas eu uso a cultura do meu tempo para ler a escritura e dependendo de como a minha cultura se porta, dependendo dos ideais da cultura vigente, eu vou atualizando a Bíblia, como ele diz aí, né? Adequando a doutrina nessas lacunas aí que a minha cultura demanda. Eu acho que numa definição bem rasa, assim, jogada assim ao vento para todo mundo entender, quem está passando do outro lado da rua entender, assim, claro, né, a gente tem encorpado a definição, mas eu acho que de maneira assim um pouco mais palpável,
Se você achou difícil, que a gente falou aqui, basta entender que o secularismo é quando as verdades eternas de Deus, né, os princípios eternos, a palavra, a escritura, todas essas questões estabelecidas por Deus, elas têm seus lugares usurpados, né, pelos ditames, seja da cultura do século XXI, seja da cultura renascentista, da cultura do primeiro século, enfim, toda vez que algum princípio mundano, né, do presente século, alguma coisa transitória, usurpa o lugar da verdade de Deus, a gente está vendo aí o secularismo acontecer, né? As coisas, a vida da igreja, a vida do povo de Deus, ela vai se secularizando, ela vai sendo tomada pelas coisas transitórias que não satisfazem, não explicam e não dão vida ao corpo de Cristo, né, ao povo de Deus. Isso. Alguns exemplos bíblicos aí que a gente tem para tentar ilustrar isso que a gente está falando, além daqueles que o Alex já falou, um que eu acho bacana a gente citar aqui é o de Gênesis capítulo 11, com a famigerada Torre de Babel, né? Então a gente tem ali, cara, um desvirtuamento de propósito. A missão, lá em Gênesis 9, você vai ver Deus dando novamente uma missão que ele já vem repetindo para outras pessoas, que lá desde Adão, né, que é multiplicar e povoar a terra, né? Caminharem, multiplicando, povoando a terra e dominando sobre ela. Só que a gente chega ali no capítulo 11 e a gente vê que o povo, ele para lá. E ao invés deles continuarem como nômades na terra, segundo a ordenança que o Senhor tinha dado para os seus antepassados, eles passam a se perceber conforme a cultura dos povos ao seu redor, que naquela época já estavam começando a construir e formar ali suas sociedades, suas cidades, suas civilizações. Então meio que foi um por que não. Então por que não a gente parar e construir uma torre que chegue até os céus, para que todos os outros povos também vejam que a gente é uma grande nação, não mais de nômades, mas que a gente é um povo sólido, firme, que a gente tem a nossa ideologia e uma pretensão divina aí, né, de alcançar o divino. Então, em nome de Deus, eles, nessa pretensão de alcançar o divino, eles construíram aí uma cidade, construíram nessa cidade uma torre enorme, e aí um modelo de espiritualidade e tudo mais, mas isso tudo porque eles passaram a se perceber conforme os outros povos daquela época, coisa que também acontece quando o povo chega para Moisés, mais lá para frente, quando o povo chega para Moisés e diz: Moisés, olha, a gente quer um rei. Aliás, não é para Moisés, né? Lá para Samuel. Isso. É para Samuel. Chega lá para Samuel, a gente quer um rei porque... E aí a Bíblia fala claramente, porque os outros povos da terra também têm um rei. E a gente quer um rei. Então, essa fala do povo, registrada na Escritura, demonstra muito bem que eles começaram a se perceber, não a partir da palavra que Deus tinha dado para eles, mas a partir da ideologia vigente daquele mundo, né, daquela época, do século presente. Então, a Bíblia ela traz esses indícios. Os escritos do apóstolo Paulo, por exemplo, é um apelo para que o povo se desvencilhe da ideologia secular, né, do século presente, da presente era, como ele cita em alguns momentos, e se apegue não aos modelos ideológicos, não às formas, né, seculares, mundanas, mas ao que o Senhor tem falado, mas ao que o Evangelho tem anunciado, e se apeguem de fato às boas novas, né? Não, mas cara, é bem isso mesmo. Nessa parte de Samuel, eu ia até perguntar isso. Eu ia até falar, se eu estiver errado, me corrija, mas já você confirmou, que eu sou um leigo aqui, né? Não é com essa não. Mas é bem isso mesmo, né? E tem várias passagens dentro da Escritura que demonstram esse secularismo presente, né? Sendo bem explícito, assim, demonstrado em alguns exemplos dentro da Escritura. Eu li recente o livro do Iago, cara, aquele No Alvorecer dos Deuses,
e ele vai falar sobre idolatria, né? Mas ele dá uma explicação muito legal sobre o bezerro de ouro. O porquê que, naquela ocasião, né, quando Moisés subiu e estava lá no monte recebendo a lei do Senhor, porquê que formou-se a imagem de um cordeiro, né, de um bezerro, aliás. O povo tirou os seus bens, sua riqueza, suas pulseiras, seus enfeites e deram para Arão, e Arão colocou lá no fogo e fez um bezerro de ouro. E aí o Iago vai explicar no livro, não vou lembrar qual é o capítulo agora, talvez no 5 ou no 6. Mas ele vai explicar que é porque o bezerro já era um símbolo usado para a idolatria entre outros povos. E essa imagem, né, de divindade no formato de um bezerro estava tão batida na mentalidade deles que quando Arão pensou em fazer alguma coisa, a primeira coisa que veio à mente dele para representação divina foi um bezerro. E ali eles não estavam criando outros deuses, né? Eles estavam apenas querendo representar o Deus deles conforme os outros povos também representavam seus deuses. Então, mais uma vez, a gente vê um indício aí do povo se percebendo a partir de lentes seculares e não a partir da ótica divina para aquele povo. É isso. Cara, assim, pincelou aqui indícios, né, aí do secularismo, ainda que a gente não quer fazer uma abordagem aqui anacrônica, né, mas a gente está falando que esse tipo de comportamento que hoje a gente conhece como secularismo sempre esteve presente desde que a nossa querida matriarca desejou e abocanhou aquela deliciosa maçã prata. Era uma maçã mesmo? Rapaz, bota aí nos comentários. Foi ou não foi uma maçã? Era Murici. Não, peraí, cara. Murici é bom. Não, peraí, não vamos entrar nesse debate aqui não, que Murici é bom. Era Murici. Murici é bom. Eu acho que era Murici, porque Murici é muito ruim, mano. O Thiago, um humorista que a gente conhece, o Thiago Martins, que ele tem uma piada assim. Ele disse que o fruto proibido era o Murici porque o cheiro impregna. Então... E eu acho que quando Deus mandou o maná do deserto, era coxinha com Coca-Cola. Que é isso, rapaz? Blasfemo. Sabe que o nome Coca-Cola lhe dá ao contrário e fica alô diabo, né? Como vocês perceberam, esse podcast tá bem secularizado, né, irmãos? É complication. Também, já que a gente já deu assim, uma definição bem legal de que é secularismo, acho que a galera que está ouvindo a gente está entendendo bem. Eu queria que a gente adentrasse partindo do ponto de como esse secularismo afeta a igreja, a doutrina, a liturgia, a devoção, enfim. Como o secularismo afeta, tendo em vista que o secularismo não é algo positivo para a igreja. Né? É agora que o irmão aí deve saber, você que está ouvindo esse podcast, meu irmão, minha irmã, agora nós vamos falar de nós. A gente está falando aqui do povo de Israel, a gente está falando aqui da igreja primitiva. Bem longe. Bem longe. Chegou a nossa vez. Chegou a nossa hora. Você pensou que não ia chegar na sua vez? Chegou. A hora. E aí, Thiago, como é? Aí, abre a porteira aí de como é que esse secularismo, né, moderno, pós-moderno, assim, ele tem afetado a igreja brasileira, cara? Cara, a gente não precisa ir muito longe, né? Principalmente se você morar perto de uma igreja aí que não valoriza a escritura. Mas, assim, um primeiro indício de como esse secularismo pós-moderno, né, que é referente ao nosso tempo, ele interfere na vida da igreja, né, abrangendo aí doutrina, liturgia, devoção, é justamente partindo desse primeiro ponto aí que a gente citou, que é deturpando a doutrina. Assim, o secularismo pós-moderno que a gente está vivendo, ele tem gerado uma ideia
tem criado um pressuposto na mente de alguns cristãos de que é possível você personalizar a doutrina bíblica. De forma, cara, que eu não sei se vocês também percebem isso, mas a gente está vendo um movimento, eu vejo um movimento estranho de pessoas que eles vagueiam ora por certo sistema doutrinário, ora por outro sistema doutrinário, conforme lhe convém. Então são pessoas meio que amorfas aí, né? Elas não têm uma forma certa de doutrina, de modelo doutrinário, de sistema doutrinário, mas eles vão abraçando aquilo que é conveniente para o momento. Então, se é conveniente para o momento, ou para a fala, ou para o argumento falar da soberania de Deus, ele vai falar da soberania de Deus. Se não é conveniente, ou se é conveniente para o momento valorizar, supervalorizar a responsabilidade humana em detrimento da soberania de Deus, é isso que ele vai fazer. E o problema é que a gente não tem... isso não é só debate de banco de igreja. Isso não é só discurso de banco de igreja. Não é só um irmão conversando com o outro e discordam ali. E ora eles ficam nessa transitoriedade, né, de crer nisso, crer naquilo e personalizar a sua fé. Mas se isso acontece é porque antes disso isso tem afetado os púlpitos, os seminários. É porque antes disso, de fato, tem ganhado corpo aí essa ideia de que é possível extrair da doutrina só aquilo que me convém e rejeitar dela aquilo que eu não quero. Cara, eu posso dar um exemplo? Desculpa te interromper. Mas manda, não, na hora. Dar um exemplo. Eu tava no Instagram faz um tempinho atrás, e aí eu tenho um colega de uma certa igreja muito conhecida aqui em Fortaleza, que eu também não vou citar o nome. E... Não vai citar nome. Não vai citar nome. Tem o nome de um vinho, hein? Eu quero o nome. Tem o nome de uma árvore, hein? Aí, ele tinha colocado... Lembrei do vovô antigo agora, macho. Bom, mano. Aquele videira, viva. Só porque eu gosto. Só porque eu lembrei mesmo. Nada a ver não com o episódio. Mas ele tinha colocado aberto uma caixinha de perguntas no Instagram. Se alguém tinha dúvidas sobre a igreja, porque ele já é bem incluído lá dentro e tudo mais. E aí, tipo, eu sempre olhei essa igreja como uma igreja que não se posicionava em nenhuma área no sentido teológico, vamos dizer assim. Você não conseguia definir o que ela era. Ela abraça de tudo, na verdade. E eu perguntei pra ele, qual é o posicionamento teológico da sua igreja, né? O que a sua igreja acredita. E aí ele fala assim, nós não buscamos teologia, nós buscamos Jesus, porque Jesus é o principal nas nossas vidas, teologia, enfim, aquele vai botar na fogueira. Vai botar. Tá sentindo o cheirinho de herege queimado já? Olha o cheiro subindo. Mas por que eu perguntei? Eu acho que isso é muito importante, porque a sua igreja definir o que ela acredita nesse sentido é muito importante para você olhar e você saber o posicionamento dela, como é que ela pensa, e você se incluir ali dentro, né? Eu acho isso muito importante. Posso estar errado. Não, é isso mesmo, cara. Isso mesmo. O Alex já é membro efetivo da Presbiteriana, né, da IPF. Eu estou no processo aí de regulamentação de membresia. Cuidado, Calvino vai te pegar, viu? Não, e eu acho legal, cara, lá na igreja, lá na IPF, justamente o cuidado que eles têm em, assim, apresentar para aqueles que estão chegando à igreja o credo da igreja, o bojo doutrinário. Eles deixam muito claro. O pastor Eliseu Dourado, ele se esforça pra caramba para fazer isso e dizer, galera, é nisso aqui que a gente crê. A gente crê nisso aqui e tal. Então a galera que tá visitando, ela já vai conhecendo a doutrina na igreja, na classe das escolas bíblicas, nas pregações. O pastor, esse outro, ele reforça algum ponto doutrinário e tudo mais. E eu acho isso muito legal, cara. Muito legal. Eu acho isso muito importante também, porque, tipo assim, uma igreja que ela não se define, que ela abraça tudo literalmente. Então ela vai ter abertura também para outras coisas que não condizem com o evangelho. Ela vai abraçar isso também. Então você vê nessas igrejas uma inclusão com várias outras coisas. Você não vê uma pregação sobre pecado, você não vê um confronto com as coisas que vão de contra o evangelho. Porque ela abraça tudo e ela não quer perder ninguém.
Entendeu? Eu vejo por esse lado, sabe? Mas aí conclui teu raciocínio que eu te interrompi naquela hora. Não, acho que era isso mesmo que eu estava falando, né? Não sei se o Alex quer complementar com alguma coisa aí. Cara, é isso, né? Acho que as igrejas brasileiras precisam, antes de ser, digamos assim, honestas teologicamente para aqueles que visitam, precisam ser responsáveis teologicamente diante de Deus. É de assumir o compromisso sério com as doutrinas, né? com a escritura. É ter essa responsabilidade que a igreja sempre teve, que o povo de Deus sempre teve. Né? É assumir as suas crenças, ter isso, sabe, na testa, nos umbrais, assim, algo explícito, né? Às vezes a igreja não tem porque ela nem se esforça para conhecer, nem se esforça para maturar. Então, ela não apresenta, muitas igrejas não têm esse caráter de apresentar as suas crenças aí, porque antes elas nem tinham a responsabilidade de crer objetivamente em algumas coisas, né? E é por esse desleixo que é comum do Brasil médio, né, do brasileiro médio, aí esse rejeito ao estudo, à erudição, até a coisa comum mesmo. Você vê que o brasileiro não gosta de estudar, não gosta de ler, é difícil, cara. É difícil. E esse comportamento, ele invade as igrejas, né? Esse brasileiro aí, que não gosta de ler nem de estudar, ele vai para a igreja, vai para um seminário, ele assume um púlpito, e essas coisas vão começando, essas fissuras vão começando a aparecer e vão fragilizando a dinâmica da igreja, né? E é por essas fragilidades que alguns pensamentos, né, algumas doutrinas seculares, alguns dardos inflamados aí do mundanismo vão atingindo a igreja e moldando a vida da igreja. Não, mas isso cara, não, fala. Pode falar. Eu ia dizer, cara, que eu vi recente, estava passando lá naquele Reels do Instagram, né? E aí passou um cara que, inclusive, John, foi tu que me falou que ele era pastor. Porque eu não achava que aquele cara era pastor. Peraí, vai ter nomes? Vai ter nomes. É o líder lá do Kemuel? Ah, sim, sei. Eu não sei o nome dele. Não vai ter nomes porque eu não sei o nome dele. É. Mas é o cara que é líder do Kemuel e foi o John que me disse que ele era pastor, porque eu não sabia, né? O John que chegou pra mim e disse, mas tu sabe que esse maluco é pastor? Sério, cara? Ele é pastor? Por incrível que pareça. Pois é, e aí me veio à memória o John tá dizendo que ele era pastor, e eu entrei no Instagram do cara para dar uma olhada. Cara, eu acho incrível a capacidade que aquele cara tem, como pastor, de gravar vários vídeos por Reels ou pro IGTV dele, dando palestras éticas, morais e motivacionais sem citar o nome de Cristo em nenhuma delas. E eu olhei, eu disse, cara, se esse cara é pastor, pensei, o que ele deve, no que consiste a pregação de um ser humano como esse para uma igreja, cara? E ele é um cara que ele é um cara midiático, sabe? Um cara que tem, assim, centenas de seguidores, logo eu imagino que a igreja dele também deva ter algumas dezenas de membros, né? Não é um cara que fala para 2, 3 pessoas, é um cara que fala para muita gente, cara. E assim, ele reduz a sua fala a conselhos, mas assim, são os conselhos tão genéricos, por exemplo, eu lembro pouquíssima coisa, mas eu lembro dele falar não sei o que, valorize o processo, mancho esses papinhos de coach, entendeu? Não se preocupe. A galera que valoriza o processo aí é o que? É da jurista? Eu acho que são juristas, cara. Eu acho que os caras são juristas. São da área do direito. Direito eles não fazem, certamente. Que isso? Certamente eles não fazem nada direito. Vai dizer que eles fazem esquerdo agora. Olha o Lula livre aí, hein? Olha o Lula elegível aí de novo. Olha eu datando. Olha eu datando o episódio de novo. Derruba 9 dedos. Frodo e os 9 dedos. Sim, aí, cara. Não, mas essa é uma característica de uma teologia que a gente está vendo hoje dentro das igrejas, que
Justamente é a característica de uma geração de crentes, cara. É a característica de uma geração de crentes que abraçam alguns, não são nem todos, mas alguns valores éticos e morais que a Escritura prega e rejeitam completamente todo o restante do corpo doutrinário, mano. Cara, é muito complicado. Uma coisa que o Alex falou e que eu queria só pra gente finalizar, né, nessa linha de raciocínio, é que o perigo também que eu acho é que essas pessoas que estão ouvindo, por exemplo, esse pastor que tu citou, ou então um pastor dessa igreja que eu citei, é que aquela pessoa que está ouvindo, ela vai futuramente virar um líder de pequeno grupo, de célula, e aí ela vai liderar outras pessoas, ela vai ensinar a mesma coisa que ela aprendeu com esse líder, e aí aquela pessoa que foi ensinada por ela também vai virar um líder, e vai virar esse ciclo vicioso de ensino. Exatamente. E tipo, esse modelo de pensamento, ele acaba gerando outras variantes litúrgicas, né? A igreja ela começa a ser pautada mais por... Ou começa a ser pintada, você quer dizer, meu amigo? Pautada e pintada, né? Os caras têm parede preta, os caras têm parede preta. A liturgia começa a ser pautada, né? Não vou citar aqui, mas o MacArthur ele vai falar que lá no livro Com Vergonha do Evangelho, MacArthur e os seus títulos chocantes. Mas ele vai falar aí, cara, que as igrejas, cada vez mais, elas estão dando menos ênfase a palavras. Tu perceber, o momento da palavra nessas igrejas é reduzido, né? Tem mais música, show, e agora com telão, com luz, ou meia luz, ou luz apagada, fumaça e aquele espetáculo todo. E a cada dia que passa, a gente vê mais réplicas desse modelo, né? Que já é um modelo importado. Os caras importaram esse modelo de igreja, que é vendável, né? É rentável, é uma igreja que vende bem a sua imagem para a sociedade, e eles vão replicando isso. E, assim, se tiver que abrir mão de alguns valores da Escritura, eles vão abrir mão, né? E aí acaba que a conclusão disso é uma devoção, uma piedade defasada, uma devoção meia boca. São crentes que repetem jargões até anticristãos, sem perceberem que estão fazendo isso e defendendo o seu direito de repetir, Thiago, de professar. Manda. Gente, vamos fazer uma experiência aqui. O Thiago está falando de crentes, né, que assumem, que absorvem pensamentos seculares, né, secularistas, mundanos, pós-modernos. Gente, se você tirar 5 minutos para rodar o seu status do WhatsApp ou stories do seu Instagram, você vai ver, sabe, um sem número de crentes, pessoas autodeclaradas evangélicas, né, falando sobre aquele amor próprio exacerbado. Uhum. Um pessoal que se diz crente, mas você vai ver, não tem nenhum pudor na sua imagem pública. Glamorização do ressentimento. Nem mais crente. Cara, mas é crente, né? São os evangélicos brasileiros. Você vê a arruma de cantor aí, esses cantores de músicas de carreira, sabe? Depravada, aquela coisa chula mesmo. Aquele negócio mesmo do mundão, assim. E o cara levantando a bandeira lá. Sou evangélico, tenho um Deus no coração. Então, a gente vive num momento de Brasil onde a maioria dos brasileiros se diz evangélica, né? Mas só que essa maioria ela é praticante, digamos assim, de um evangelicalismo secularizado, né? Que se vendeu para ideias, né? É como se fosse a tentativa de manter Deus no coração, mas de não tirar aqui o amor próprio e todas as convicções individualistas e egoístas da minha boca. Querendo manter Jesus, né? Fé, a galera diz fé, né? Tem um cliente meu que é muito interessante, ele posta todo dia: tenha fé e não medo. Eu quero saber se vai rolar nomes. Epa, rapaz! Valdisclay. Vulgo Valdisclay. Como tem lembrei que o Alex falando aí, durante a fala do Alex, eu lembrei de um cantor famoso de funk que há um
uns mesinhos atrás explodiu um caso aí de adultério. O nome dele é o afrodescendente de uma comunidade do Rio de Janeiro. Não, macho, bora ali. Aí, o que foi que aconteceu? O que acontece? Se tu olhar, cara, o Instagram desse maluco, é assim, os stories, né? Uma história ele na igreja, louvando, outra história em uma célula, e o outra história é ele sarrando, fazendo a sarração lá e... Que isso, rapaz. Lambado. Esse sarrando é um movimento pentecostal de adoração? O que é isso aí? Ai, desculpa a todos os pentecostais que estão nos ouvindo agora. Mas é um negócio grotesco, cara. É um negócio grotesco. Mas assim, ó, eu quero levantar um ponto agora. A igreja, a gente já falou sobre isso e como a gente vê esse secularismo, né? Mas a igreja, ela tá inserida dentro do mundo, da cultura, enfim. A igreja tem um papel importante também, socialmente falando. E aí, eu acho que um ponto legal que a gente falar é como separar como é que a gente pode dizer? A igreja ser engajada culturalmente e ela não ser secularizada. Como é que a gente consegue separar isso, entendeu? Cara, tem um trecho lá do livro do Justo Gonzalez. O nome do livro é Cultura e Evangelho e o capítulo é Evangelho e Cultura. Ali na página 99. E ele vem falando justamente disso, né? Se é possível distinguir evangelho de cultura. E ele vai dizer que assim, é uma tarefa quase que impossível. Ele vai dar algumas razões, vai falar algumas coisas. Mas um dos motivos que ele diz, cara, e eu achei isso muito interessante, Manda brava. Ele vai basear o fato da gente não poder distinguir ou desvencilhar completamente o evangelho da cultura, porque o Cristo em quem nós cremos, ele foi ao mesmo tempo Deus eterno e humano. Né? E ele vai dizer assim, ó, se o evangelho é a mensagem do Deus feito carne, de tal modo que, ao ver esse Galileu concreto, vemos o Deus eterno e não podemos separá-los um do outro, isto também quer dizer que não podemos distinguir entre um evangelho eterno e o evangelho histórico concreto e específico. Em sua cultura galileia do século I de nossa era, Jesus Cristo era e é o evangelho eterno, mas nem por isso ele deixa de ser particular, concreto, de falar em uma língua particular e de refletir uma cultura particular. E isto quer dizer também que não podemos pregar nem ensinar o evangelho à parte de uma cultura. Não podemos dizer, isto é evangelho e esta outra coisa é cultura. O evangelho é uma mensagem que engloba toda a existência humana e não há, portanto, elemento cultural que possa ignorá-lo, seja por estar ao seu serviço, seja por se lhe opor. Então, o Gonzalez, ele tem uma fala assim, muito precisa ao dizer que é uma tarefa realmente quase que impossível a gente desvencilhar o evangelho da cultura que nós vivemos, porque nós aprendemos na nossa língua, nós lemos a Bíblia, por exemplo, na nossa língua. Nós não aprendemos em primeiro momento a ler a Bíblia em grego ou nas línguas originais com qual foram escritas. A gente ouviu um pregador pregando na nossa língua, no nosso país, no nosso bairro, rodeado de todos os sinais culturais possíveis. Então, assim, não tem como a gente, de fato, desvencilhar completamente o evangelho da cultura. A gente vê o próprio Cristo pregando o evangelho na língua daquele povo, se inserindo em alguns ciclos sociais daquele povo e ali manifestando o evangelho. Então, se por um lado a gente pontuou aqui que a cultura vigente ela pode ser prejudicial para o evangelho, por outro lado, a total alienação dos evangélicos a essa cultura também é muito prejudicial, porque a gente não pode parar no tempo.
Né? A gente não pode cultuar a Deus como se a gente estivesse na Europa do século XVI ou XVII, cara. A linguagem é diferente, o vocabulário é diferente, costumes são diferentes, ainda que o evangelho seja o mesmo. Né? E o desafio é a gente observar a cultura e perceber o que da cultura está ao nosso serviço e o que da cultura se opõe ao evangelho. E aí, percebendo essas duas coisas, nós nos engajamos. Entrou um gato aqui dentro de casa. Preto ou branco? Cara, malhado. Eita. Nós nos engajamos. Enfim, percebendo o que da cultura está ao nosso serviço, nós nos engajamos culturalmente para usar aquilo para a glória do nome do Senhor, para a expansão do reino. E naquilo que a cultura se opõe ao evangelho, a gente confronta, combate de forma diretiva. Né? Um exemplo disso está ali em Atos capítulo 17. Muitas pessoas usam esse texto para falar somente do engajamento cultural, mas eles não percebem ali nos entremeios da fala de Paulo o quão ele foi confrontador para os filósofos daquela época, para o público que estava ouvindo ele. Né? Primeiro, por ele tratar Deus como o criador de todo o universo e não dar nenhum centímetro da existência para o panteão romano, para o panteão grego, para o panteão ateniense ou para qualquer outro deus pagão que aquelas pessoas criam. Então, Paulo ele teve o engajamento cultural sem comprometer o evangelho, né? A doutrina do evangelho. Agora deixa eu tentar tirar o gato de dentro da minha casa enquanto vocês seguem aí. Que isso, rapaz. Tem que ver se foi o gato malhado, o gato branco, porque se entrou o gato malhado na casa dele, o branco entrou na do vizinho. Que é igual a história do Jacó e do Labão. Malhada era de umas, né? Ovelhas malhadas. Acho que as brancas, né? Era de outro aí. Caraca, o cara que tá fazendo analogia de Jacó e Labão com gato. Profético, irmão. Tu não tem fé? Profético é ótimo. Voltei aqui, cara, não era só um gato, eram dois. Um gato malhado. Um gato, como a gente diz aqui em Fortaleza, um gato Ceará. um preto e branco. E outro gato todo preto. Eita, macho. Quer dizer, um dia e meio de azar aí. Vamos orar pra Deus reduzir aí pra 1h30, né? Eu acho que foi uma profecia atrasada aí, meu amigo. Nossa. É bem isso mesmo que vocês estão falando. E tipo assim, concordo com tudo. Não é porque eu só sou uma pessoa que estou ouvindo, estou aprendendo. Mas assim, devido... Então você é o João, vai com os outros. Não, mas eu tô aprendendo aqui. Eu tô aprendendo. Mas devido a isso que vocês estão falando, uma coisa bem... Eu acho que legal a gente... Pra finalizar esse papo, né, galera que tá ouvindo a gente, e quem tá ouvindo, se vocês estão gostando, muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Mas pra gente finalizar o papo, pra gente ir pro final, eu queria falar e levantar o ponto que é... Como a gente viu, como a igreja pode se desvincular, né, separar o engajamento cultural do secularismo, mas como é que a igreja combate esse secularismo sem que o secularismo interfira dentro da igreja? Não sei se deu para entender muito bem o ponto que eu quero levantar, mas como é que a igreja combate sem que ela tenha que se... Aliene, né? Aliene, tem que saber abrir as suas portas para entrar esse tipo de coisa dentro da igreja, assim. Cara, seguinte, nós somos cristãos, nós somos povo de Deus, nós somos filhos de Deus, e nós temos o claro entendimento, né, de que Deus é o criador de todas as coisas, foi Deus que estabeleceu a criação em todas as suas funções e todos os parâmetros, né, todos os aspectos da realidade. Então nós lidamos com coisas com a realidade objetiva.
nós lidamos com proposições, com verdades aí, obviamente, objetivas. E aí a gente não pode abrir mão disso, dessas coisas, das verdades eternas, em ocasião nenhuma, né? E nós, como igreja, como é que o nosso combate ao secularismo, ele se dá até de maneira natural. A gente não precisa nem assumir uma posição combativa, mas pelo simples fato de sermos crentes, né, cristãos, filhos de Deus, obedientes, observadores da lei, dos mandamentos de Deus, a gente já se torna naturalmente, né, combativos aí, ao secularismo, né? Então, assim, inseridos no nosso meio cultural, como a gente pontuou, a gente precisa pedir sabedoria a Deus, a gente precisa, se debruçar sobre a Escritura, gastar tempo com bons livros, com aconselhamentos pastorais, com conversas com os irmãos da igreja, para saber como que a gente lida com as questões do nosso tempo à luz da palavra, à luz da Escritura, né? Como que eu vou me comportar em algumas propostas ali corruptas no meu trabalho? Como é que isso vai funcionar para mim quando eu tiver organizando algum evento na igreja, quando eu tiver algum momento de baixa, né, da membresia da igreja, ou então algum momento de ascensão, como eu vou lidar com esse tipo de coisa, como eu vou interpretar a ausência de tantas pessoas na igreja, eu vou me preocupar mais com o número, eu vou me preocupar mais com a forma, ou então em mudar ali a nossa receita de liturgia para ser algo mais mercantilizado. Como é que eu vou lidar com os problemas reais, né, da vida comum? Como é que eu vou lidar com a vida entre quatro paredes? Como que eu vou lidar com a minha esposa, com os meus pais, com a minha filha? Todas essas questões precisam ser tratadas, né? Eu estou sendo bem generalista aqui, à luz da palavra de Deus, né? Em oração, pedindo sabedoria a Deus, né? Gastando tempo sobre as páginas da Escritura, para que a nossa vida ela seja incorporada, ela seja absorvida por essas verdades e a gente consiga caminhar sempre tendo Deus diante dos nossos olhos, né? Sempre pulsando o nosso coração em temor, né, ao Senhor. E toda a nossa vida ela vai respirar essas coisas, né? Vai transparecer em uma hora ou outra. A gente não precisa ser os legalistas, né? De extremar a situação e dizer não pode, você vai para o inferno. Não é esse tipo de atitude que o crente deve assumir diante da cultura, diante da sua comunidade, diante do seu povo, diante dos seus vizinhos, mas também não é aquela abertamente deliberada, né? Venha como você está, fique como você quiser, faça o que der na telha, contanto que você se sinta bem, contanto que você esteja feliz, faça o que o seu coração está dizendo, nem o extremo, nem outro, né? Nós andamos pelo caminho, caminho que é objetivo, caminho que às vezes é escuro, que às vezes passa por momentos sombrios, mas é o caminho de vida, né? Não é só o caminho que conduz para a vida eterna, mas acho que é Pedro que vai dizer, né? O caminho vivo, o caminho é vida, caminhar com Cristo e em Cristo é experimentar de fato da vida, né? É sobrepujar aí os prazeres do presente século, seja doutrinas antigas de séculos passados, ou então ideias futuristas e pós-modernas, ultramodernas e contemporâneas. Nós estamos e devemos estar, né, fitados os nossos olhos na palavra de Deus, no temor ao Senhor. Eu acredito que a partir daí, a gente vai começar a pisar melhor no chão da cultura, onde a gente fecha os nossos olhinhos, dorme, abre os nossos olhinhos, acorda, respira e vive. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Não tem nada a acrescentar. Eu acho que é isso mesmo, também muito bom. O Alex resumiu bem. Uma coisa que me lembra muito foi, só para acrescentar mesmo assim, eu tava vendo uma entrevista do Zé Bruno, né, o cantor do Resgate, vocalista do Resgate, com o pastor Iago. E aí ele fala que o evangelho é a lente pela qual ele enxerga todas as coisas do mundo. Ele vai enxergar as coisas do mundo através do evangelho. Então é bem isso, é você, como o Alex falou, se debruçar na palavra, você entender tudo isso,
você se dedicar e buscar a Deus, ter uma comunhão com Deus que o combate ele vai ser natural por conta disso. Então, eu acho que é bem isso mesmo. Então, acho que chegamos ao final do nosso bate-papo, amigos. Eu quero só indicar umas leituras aqui, cara. Fica à vontade, mano. Falando sobre esse tema, né? Eu quero indicar um livro que aborda o tema de forma bem mais geral, é o que eu citei aqui do Justo Gonzalez, né? Cultura e Evangelho. É um livro muito bom, cara, muito bacana mesmo, que ele vai abordar alguns temas bíblicos paralelos à cultura, né? Cultura e pecado, cultura e fé, cultura e evangelho, e alguns outros, de forma mais atual. É o do pós-modernismo, do Stanley J. Gramsci, que é muito bom também. O cara faz uma leitura do nosso tempo, assim, espetacular, muito preciso. O cara é muito cirúrgico, cara, e ele faz... O homem é bom. E ele faz, assim, ele vem expondo aí o contexto histórico, como surgiu o pós-modernismo, até desembocar, de fato, em como ele tem afetado o evangelho, e como o evangelho é desafiado a continuar bíblico dentro desse contexto. E um terceiro livro é mais de um autor brasileiro, né, Tio Nico, e ele fala da nossa realidade mais local aqui no Brasil, né, que é o que estão fazendo com a igreja. É um compilado aí de alguns textos que ele escreveu para um blog, não lembro o nome do blog, há um tempo atrás, e ele reuniu e compilou nesse livro, e assim, foi uma obra muito... Eu acho que é o blog que ele tem com o Solano Portela e o Mário Master, né? Isso, cara, isso mesmo. É o blog O Tempora ou Mores. Vamos deixar aqui na descrição. Boa. Então esse livro ele é muito bom também, ele faz uma leitura... O Tio Nico, não precisa nem falar nada dele, né, mas ele é muito bom, e ele faz uma leitura da igreja do Brasil, assim, excelente. Muito, muito pontual. Então ficam essas minhas 3 indicações aí. E pessoal, esses livros, né, vocês vão poder encontrar aí a compra pela Amazon. A gente vai deixar o link aqui na descrição, tá? Para vocês acessarem aí de maneira fácil e poder fazer a aquisição, caso seja do interesse de vocês, se aprofundarem na reflexão sobre essas questões. Sim, a gente vai deixar tudo descrito aqui no episódio, aqui na descrição. Você olha aí depois, quando terminar. E é isso, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo, muito obrigado, meus amigos. Espero que venham mais e mais episódios. Segue a gente lá no @mais.evangelho, porque a gente vai colocar lá os episódios que vão vir, sugestões, pra vocês darem dicas também de episódios pra gente fazer. E eu queria indicar um livro pra terminar esse episódio. Manda. Boa. É A Hora de Vencer, do Thiago Brunet. Termino com essa. Que isso, derruba o Jonathan da ligação, derruba o Jonathan da ligação. Tira esse homem daqui, homem, pelo amor de Deus.